Você tenta encaixar algo Aham. que não está dentro da realidade, entendeu? Você tenta, como vou dizer, ver furos na realidade para colocar algo fantasioso e coloca um Deus, um Deus que pode ter criado fora desse Deus cristão, que é o Deus da lacuna. Aham. Não, tudo bem. Certo. Aí Veja você bem, acaba fugindo Lauro, da um realidade. questionamento também, um questionamento inteligente, Lauro. Veja bem, Lauro. Aí você acaba fugindo da realidade, cara. Aham, mas aí é que tá. Esse é o problema, é a gente. Entendo, Lauro, o seu questionamento. É o problema, Lauro, é a gente concentrar a compreensão da realidade só com o mundo das aparências, os cinco sentidos. E, na verdade, a gente, na prática, no dia a dia, a gente vai ver que não funciona assim. Que a realidade ela não é absoluta, só cauterizada ali, sólida, rígida. Não, a realidade ela é flexível. Porque você tira a mesma condição de realidade aparente, né, física, de um mesmo tipo de realidade, de situação, você pode tirar vários contextos. Você vai ver pessoas, por exemplo, com uma deficiência física, uma desgraça, um acidente, que o RC citou, o exemplo. Por exemplo, esse Alexander Zanardi, eu cito ele porque ele é uma referência. Esse piloto de Fórmula Indy, né, de automobilismo. Então, ele poderia até se matar, entrar em depressão, dizer que a vida não tem mais sentido para ele, porque ele se apegou muito às pernas e perdeu, e agora acabou-se o mundo para ele, não pode mais fazer nada. Mas não, ele, pelo contrário, ele ressignificou, sofreu, claro, sentiu as dores, passou todo o processo, mas ele tinha um lado do mundo das ideias, o lado da mente, muito forte. E aí ele conseguiu ressignificar, se reinventar, né, ativar o seu lado criativo e não o seu lado só repetitivo. Então, De criação, marionete, né, de determinismo, e superou. Mas aí vai ter outras pessoas que vão entrar em depressão e vai dizer que está sofrendo, que a vida não tem mais sentido e talvez vai até se matar, entrar em suicídio. Pronto. Eu estava conseguindo ver e agora me parece que você confirmou isso. Pode falar. Que esse seu pensamento, esse seu entendimento, realmente condiz muito com o que Platão dizia, supostamente, né? E isso é um tipo de válvula de escape da dura realidade. Você cria esse mundo, essa ideia, essa interpretação, para escapar desta dura realidade e psicologicamente viver um pouco melhor. Eu tenho que admitir para você que, pelo menos para mim, isso parece bastante tentador, fazer esse tipo de coisa aí, certo? Para mim, me parece bastante tentador começar a agir da forma que você age. Porque a realidade, ela é dura demais, ela é massacrante, ela é cruel, e isso causa tristeza, isso causa... Depende, tipo, ela é um inferno, né? Tipo, seria um inferno, um tormento, né? Assim, isso, dentro das suas palavras, seria mais ou menos isso. Isso, uma espécie de tormento. Como pronto, essa é a ideia do inferno. Essa é a ideia do inferno. No âmbito religioso, elas chegam a pensar, já ouvi algumas pessoas falando isso, uma hipótese, né, no mundo religioso, mundo espiritual, mundo imaginário, de que essa terra seria uma espécie de castigo, uma espécie de prisão, e que depois dessa vida aqui, a gente seria liberto e conheceria a realidade como ela é de verdade, porque aqui nós estaríamos dentro de um mundo prisão criado por um suposto Deus para nos punir, nos maltratar. E este mundo, essa prisão, ela é muito injusta, que é como pessoas que foram presas, mulheres, homens, foram presos em um ambiente só, e eles acabaram se relacionando entre eles e tendo bebês dentro da prisão, um bebê nascendo dentro da cadeia. Isso é algo
extremamente injusto, o bebê não cometeu nada, uma grávida é presa, o bebê está na barriga dela, vai ser preso. Ali, ok, naquele momento, se ela não for maltratada, até o nascimento dele, ele não vai ter noção do que está acontecendo até uma certa idade. Ele, tipo, né, quando ela nasce, quando ela tem aquele bebê, claro que, pelo menos aqui, né, esses bebês, eles não ficam com essas mães dentro das cadeias, né? Eu não sei exatamente como funciona. Eu acho que levam o bebê lá e ela amamenta. Eu não sei muito bem como isso funciona, mas enfim. Seria muito parecido com isso, né? Nós nascemos na cadeia e estamos presos por um crime que não cometemos. Então, vem essa ideia, esse pensamento das pessoas que isso seria uma espécie de planeta prisão. Mas, sabe, por que isso? Porque isso aqui é ruim, Então, isso aqui não é uma coisa boa, é uma desgraça, essa realidade. Então, é bastante tentador sim, esse sim, entendimento que correto. você tem, né, esse pensamento. E eu acho assim que Aham. algumas pessoas elas tendem realmente a ir para esse lado aí, mesmo que elas não tenham consciência, assim como você tem, de que está fazendo esse tipo de coisa. Agora, eu pergunto para você se o que eu falei por último agora está correto. Você tem consciência de que você Certo. está fazendo isso? Aham. Está criando esse mundo imaginário para você, para fugir dessa dura realidade? Ou não? Você entende de outra forma? Respondendo a pergunta do RC, a resposta é sim. Sim, eu sofria, né? Vou usar assim, palavras assim, que a gente às vezes chama de poéticas, né? Vou usar palavras assim, simbólica, poética, assim, como analogia, para vocês entenderem o que eu quero dizer, é só isso. Por exemplo, eu vivia no inferno, eu vivia na ignorância, eu vivia achando que o mundo era só isso aqui, né? É só o que eu experimento, né? O que as pessoas me dizem, né? E eu tinha meu lado mundo das ideias, o meu pensamento, o meu lado filosofia, né? De liberdade, desativado, apagado, né? Estava dormindo. E eu era um vivo morto, porque eu pensava através das pessoas, eu não pensava por conta própria. Não entrava, não contradizia as pessoas, não dava uma opinião contrária, com medo de ser rejeitado, né? Então eu vivia um inferno, né? E eu achava que a vida era só isso aqui, o que a gente experimenta com os 5 sentidos, né? Ou seja, eu estava realmente sendo um escravo da Matrix, um escravo do mundo físico, corporal. E aí eu consegui, através do tempo, aos poucos, refletindo, eu consegui me salvar. Eu consegui a salvação, abre aspas, fecha aspas, tá? De forma simbólica. Eu fui salvo da escravidão. Agora eu vivo uma liberdade. Eu sou livre. Eu entendi que eu sou livre. E onde é que está a minha liberdade? Onde está a minha autonomia? Está dentro da minha mente. Então eu posso dar... Desculpa aí, Laura, é rápido. Vou passar a palavra, vou terminar. Então eu posso dar o significado que eu bem entender. É o poder da minha mente, é a minha autonomia. É aí onde está o meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio não está em agir. O nosso livre-arbítrio não está no determinismo, no fazer. Por isso que vem a simbologia do evangelho lá do Efésios 2, que a salvação não é pelas obras, não é pelo fazer. A salvação, né, a libertação da Matrix, é pelo pensar, é pela fé. A fé é a simbologia do pensar. Então, se você anda segundo a sua mente, você é livre. Mas se você anda segundo o determinismo, a essa Matrix, ao sistema da vida civil aqui, social, corporal, aí você é um escravo. Então, eu sofri assim, vivi o inferno, e hoje eu consegui melhorar minha vida, sim, depois que eu entendi, conheci o lado de fora da caverna, o lado de fora dessa prisão, desse quarto. Bem colocado pelo RC. Pronto, Lauro, pode falar. Obrigado aí. Mas racionalidade. Não sei se você entendeu muito bem a pergunta da RC. Você aprendeu esse escapismo, ou você se colocou nesse escapismo para poder fugir da realidade? Essa é a pergunta. Você está fugindo de uma realidade? Eu acho que foi exatamente isso que ele me respondeu.
Não, mas eu acho que ele falou. Fala aí, RC. Eu queria... Não, Ô, Lauro, desculpa, perdão, Lauro. Eu queria tentar entender melhor a tua pergunta. Então, vou perguntar de novo. É que para mim ficou meio nebuloso. Talvez eu não tenha entendido mesmo. Sei. Porque para mim, RC, ele te perguntou se você criou um mundo paralelo para poder fugir dessa realidade. Foi isso que aconteceu? Pronto, eu ativei. Quando eu demorar um pouco a responder, porque eu ativando o áudio, né? Que às vezes eu estou mutando. Isso mesmo, correto. Essa é a ideia. Nós temos... É isso mesmo, Lauro, correto. Se você não concordando assim, tudo bem, mas é isso que eu quis dizer. É que, para mim, assim... Não entendo. É racionalidade. Aqui agora não é discordar ou concordar. Era só para... entendi. Não estou dizendo de boa. É que eu não tinha entendido. Sim, você foi inteligente, Lauro. Você foi inteligente e entendeu. Mas agora a minha pergunta é com isso, você se sente extremamente bem, que você falou. Mas você se sente extremamente bem todo tempo, fugindo da realidade a todo tempo. Você não tropeça nem um minuto na realidade? Não, eu sigo porque é o seguinte, é justamente isso, é esse mundo paralelo que eu descobri. Então, se é um mundo paralelo, existe dois lados, né? Existe uma dualidade, não é? Então, existe um lado do escuro e um lado do claro. Eu não entendi. Não, então, eu vou responder. Então, certo. Então, se eu entendo, Lauro, que a realidade é feita de um dual, de dois lados, um lado da paz e da liberdade, que é esse mundo paralelo que eu criei dentro de mim. Na verdade, eu não criei, eu descobri, porque a gente não aprende ele, apenas descobre. Ou seja, ele é revelado. Existe uma cortina, a simbologia do véu, né, do Apocalipse, e ela foi rompida, se rasgou, e eu consegui enxergar esse outro lado que já existia, eu apenas redescobri. Eu não aprendi. Isso tem em cada um de nós. Então, se eu entendo que existe esse lado dual, tanto do livre como do escravo, então eu não vou deixar de viver a escravidão. Eu continuo vivendo a escravidão, o sofrimento da Matrix, desse lado corporal, do mundo dos sentidos, das aparências. Mas eu descobri que há algo que pode compensar, que pode equilibrar e diminuir esse sofrimento, que é o outro lado da balança, que é o mundo das ideias, é o meu lado da mente, né, do meu pensamento. Né, é esse lado que eu consegui romper o véu, que dividia esses dois lados, né, tinha um véu, tinha uma cortina, tinha um bloqueio, uma parede, eu quebrei, eu derrubei, eu fiz uma ponte. Quando eu fiz a ponte, então eu fiz o religare, que aí vem aquela ideia simbólica do religare. Então eu equilibrei a minha balança, e aí eu sofro menos. Não é que eu não sofro, eu sofro, mas eu sofro menos. Sendo bem Pode sincero, falar agora. Sendo bem sincero com você, eu enxergo que você criou uma mentira para você mesmo e você acredita na própria mentira que você criou como se ela fosse verdade. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta ao Racionalidade. Pode falar. Igual o Platão aconselhou. Olha, passou no noticiário aqui. Você está me escutando bem? Você está me escutando bem aí? Estou escutando bem, perfeito. Pode falar. Eu vou chegar aqui mais próximo do microfone aqui para sair melhor. Um menino de 6 anos foi pego e um cara pegou essa criança, esse menino de 6 meses. 6 meses. Os pais deram um vacilo, ele era vizinho ali, muito querido, e aí ele era bastante amigo da família. Quando os pais deram um vacilo ali, né, ele lá assistindo televisão e tal, como ele nunca teve um histórico de violência, os pais confiaram nele, saíram e deixaram ele lá assistindo. Quando os pais saíram pela manhã, quando voltaram lá para meio-dia, perto de meio-dia, confiando nele, que ele era um cara legal,
e chegaram em casa e encontraram o bebê todo esbagaçado. Quando foram lá no berço que viram a monstruosidade, o bebê já estava todo dilacerado com o glúteo todo destruído, porque o cara com um falo grande dilacerou o glúteo do bebê, querendo satisfazer a vontade dele, a insanidade, a loucura sexual dele no bebê, sodomizou o bebê até quando ele não quis mais. Quando ele, na linguagem dele, sentiu o prazer maior dele, que terminou, a criança estava só o bagaço e morta. Aí eu te pergunto, esse mundo das ideias que você prega, que você acredita, tem como os pais, numa realidade dessa, tão devastadora dessa, tem como amenizar com uma espécie de algum tipo de romantismo para que a sua psique não continue sendo devastada? Boa pergunta, muito boa pergunta. É isso que eu também me questionava e me fazia sofrer nesse quarto fechado que é essa nossa vida aqui, né? Essa vida física, corporal. Veja bem, não é que vocês concordem, como eu falei pro Lauro, e o Lauro disse, na questão aqui não é concordar ou discordar. É só o que eu penso, tá? Aí vocês depois julgam se faz sentido ou não. Veja bem, eu entendi que esse nosso lado paralelo aqui, que é o da vida física, o mundo dos sentidos, das aparências, ele é limitado. Ele é limitado, né? Então ele é a parte do limitado, né? Do finito. E eu entendi que o lado paralelo, que é o inverso, o contrário, que é o mundo das ideias, ele é o infinito, ele é o ilimitado. Tá certo? Não, tranquilo? Não foi isso que eu te perguntei. Pronto, eu só estou construindo... Não, eu vou responder. Então, partindo dessa ideia de que eu tenho esses dois lados, o limitado e o ilimitado, dentro de mim, e de cada um de nós temos isso, eu consigo, né? Através dessa situação, eu consigo sair de um quarto fechado, de um grande edifício infinito, que essa vida é um quarto. Eu saio pela porta desse quarto, que é a minha mente, tá certo? É o meu raciocínio, a minha mente, que é a parte do infinito. E vou conhecer os outros quartos, inclusive versões contrárias dessa realidade. Então, eu vou entender que existe uma versão contrária, tá certo? Desse bebê que passou por essa situação. E existe uma versão contrária desse criminoso, dessa pessoa louca, que praticou isso contra o bebê. Tá certo? Gente. Então, quando eu entro nessa ideia do infinito, eu consigo entender a balança do universo. Eu entendo o positivo e o negativo. Gente! Entendeu? Então, eu vou concluir. Não, tudo bem, você pode, assim, achar um absurdo. Mas deixa eu só concluir. Então, eu entendo que, por uma questão matemática, geométrica, de fractais geométricos, de axiomas euclidianos, eu consigo entender que, por uma questão de tratamento igual do universo, desse Deus, abre aspas, fecha aspas, de Deus, que é o todo, o infinito, todos nós experimentaremos todas as máscaras, todas as versões do universo. Certo? Ou seja, não existe ninguém especial, privilegiado. Tá certo? Não é, eu sou privilegiado porque eu sou heterossexual. Ainda bem que não nasci homo. Eu sou... Calma, tranquilo, deixa eu só concluir. A questão aqui não é certo ou errado, é só minha opinião. Então, eu sou privilegiado porque eu não sou esse bebê que passou por isso. Não, eu sou esse bebê em outra versão dessa vida. Entendeu? Essa é a ideia. Eu sou o Lauro em outra versão dessa vida. Eu sou o Marcos. Eu sou o RC. Quando eu consigo compreender isso, o preconceito... Pronto, eu sou o Lauro, né? Minha parte lógica em outra versão dessa vida. Então, quando eu consigo compreender o infinito, o todo, o completo, e não me limito só a essa vida, a esse quarto fechado, a esse mundo dos sentidos, então o preconceito, a intolerância, a vaidade, o sentimento de especial e privilegiado se acaba. E, na verdade, eu vou provar o mendigo, o analfabeto, o homossexual, eu vou provar tudo de ruim e tudo de bom.
por uma questão de justiça universal. Matemática e geométrica. Pronto, essa é a minha resposta. Pode falar. Esse cara tá querendo me tirar como surdo, é? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é?